Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje vamos falar sobre economia, tanto em nível nacional como em nível estadual. Nosso convidado é o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Wellington Duarte. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com você. Professor, nós vamos ter, a partir de janeiro de 2015, novos governos no país, né? A presidenta Dilma Rousseff, antes mesmo de tomar posse para o seu segundo mandato, já iniciou medidas voltando a já dar o norte que pretende dar à economia do país nesse seu segundo mandato. Em linhas gerais, qual a avaliação que é possível fazer a respeito dessas medidas iniciais do governo Dilma? Será que podemos apostar que elas efetivamente trarão notícias positivas para a economia em 2015? Nós temos que ver que há uma crise mundial muito forte, ela não foi diminuída, pelo contrário, ela continua muito forte. O Japão, um dos expoentes disso, vai entrar com um crescimento negativo esse ano. As medidas que o governo vem tomando é para responder a essa crise. E uma das coisas com as quais o governo se relaciona é o mercado. Então, na medida em que o governo aumenta a taxa de juros, em que a nova equipe econômica sinaliza para a manutenção de um superávit primário mínimo, e o governo hoje mesmo já diminuiu a expectativa de crescimento do PIB, é para fazer esse ajustamento à realidade de um mundo que está em crise. Então, eu acho que essas medidas são medidas racionais de um governo que aposta num crescimento muito pequeno, porque o crescimento mundial o ano que vem vai ser muito pequeno, o desse ano vai ser pequeno, vai ficar em torno de 1,5%, graças à China. E você não pode sair desse cenário, você não pode inventar um desenvolvimento sem ter condições para tal. Entretanto, há quem critique o governo pela demora na tomada dessas medidas. Há quem afirme que, inclusive, em função da campanha eleitoral, a presidenta deixou de tomar medidas, atrasou medidas que deveriam ter sido tomadas, gerando consequências nefastas para a economia do país. Como é que o senhor avalia esse tipo de avaliação? Olha, eu acho que a oposição e os que estão contra o governo reagiram tardiamente, porque qual foi o grande embate que nós tivemos nesse final de ano? A questão do superávit primário. Só que isso vem se desenvolvendo há 3 anos. O superávit primário do governo federal, da União, vem diminuindo. Era 3% há 2 anos atrás e hoje está em 1,3%. Então não é de hoje que o governo vem tomando essa medida. Então o ambiente eleitoral transformou a discussão econômica numa discussão meramente política. Então essa questão, você ter manifestações no Congresso por causa do superávit primário é algo inédito no Brasil, né? Você tem por melhores recursos para a saúde, educação. E você discute superávit primário sem realmente ter uma dimensão do que é que significou isso ao longo desses 3 últimos anos. E qual foi a dimensão disso? O governo fez uma opção. Ele optou por diminuir a carga que ele dedicava ao pagamento dos juros para fazer investimentos via PAC. Isso foi uma opção do governo. E a oposição sabia disso desde 2011, desde 2012, perdão, que o governo vem fazendo isso. Então não é novidade isso. Agora, a alteração foi necessária porque você precisa recorrer ao Congresso para diminuir essa meta. Então, acho que é isso. O novo ministro já sinalizou que vai fazer uma meta de 1,2%, que eu acho que é uma meta razoável, não é boa. Eu acredito até que seria 1% do PIB seria melhor, mas ele já sinalizou 1,2%. Significa que ele está direcionando para o mercado uma decisão do governo de ter uma relação melhor com o mercado financeiro, com o mercado de capitais. Vamos lá, nós tivemos como uma das primeiras medidas já da nova equipe econômica do governo Dilma o aumento dos juros, da taxa de juros, a taxa Selic. Qual o impacto dessa medida imediato na economia, mas para o cidadão que está nos ouvindo agora? O Banco Central ele se baseia numa política monetária. Então, se você tem uma pressão inflacionária, qual é a posição do Banco Central? E ele tem autonomia para isso. O Copom, o Conselho de Política Monetária, se reúne e tenta evitar que o consumo fique mais aquecido do que já está. Porque apesar de nós estarmos em crise com um crescimento muito pequeno do PIB, o consumo das famílias continua tendo uma dinamicidade própria. Então, se ocorrer isso, houver essa pressão inflacionária, você pode ultrapassar a meta, que é de entre 2,5% e 6,5%, está em 6 ou 5,9%, não sei. Então, o que é que o governo faz? Ele aumenta a taxa de juros
para reprimir o consumo. Obviamente que isso tem impacto na cadeia produtiva, porque você está diminuindo a possibilidade de obtenção de crédito de longo prazo. Isso a gente só vai ver daqui a 6, 7 meses. Agora, do ponto de vista da economia ortodoxa, é uma medida interessante para você conter a inflação. Do ponto de vista desenvolvimentista, você cria novos gargalos, porque a principal, pelo menos ao meu ver, a principal saída do governo é fazer novos investimentos. E a taxa de juros reprime essa tendência a novos investimentos. Ou seja, na prática teremos um momento de dificuldade financeira no próximo ano. A economia é uma contradição permanente. Quando o governo toma uma medida, não é uma medida de equilíbrio, ele desequilibra em algum lugar. E você está vivendo uma crise mundial, então você tem que responder a essa crise. Para evitar que o principal elemento que o governo vem tratando de forma muito carinhosa nos últimos anos seja atingido, o emprego, o governo toma essas medidas. Mas chega um momento que o governo tem que endurecer a posição. Pelo menos esse governo que tem uma conotação centrista, de centro-esquerda, ele tem que responder aos mercados, porque ele depende fundamentalmente do investimento direto externo para melhorar as suas reservas. E isso, o atrativo principal são as taxas de juros. Então, é por isso que ele eleva elas. O novo ministro prevê um crescimento do PIB para 2015 de 0,8%. Está dentro do que se imagina, na sua opinião? Eu acho que a previsão anterior de 2% ela estava fora da realidade. Porque os cenários que estão se colocando no mundo inteiro não são cenários de crescimento grande. E o Brasil é uma economia ainda frágil. Nossa principal pauta de exportação ainda é de commodities. Nós não temos um desenvolvimento industrial, temos setores muito bem desenvolvidos, mas no cômputo geral a nossa indústria é muito ainda fragilizada, está muito internacionalizada. Então, a previsão que o governo faz a partir de hoje também é para dar uma coisa que o Keynes dizia, uma indução à confiança do governo por parte do empresariado, porque na sociedade você não tem só pessoas, indivíduos, você tem uma classe capitalista que se relaciona com o setor público e ela precisa desse sinal. E o sinal foi a redução do crescimento para você dizer, olha, o cenário é este, então vamos trabalhar neste cenário. O senhor se coloca dentro de uma corrente uma corrente heterodoxa, né? Dentro da filosofia econômica, o senhor é a favor de uma presença do Estado investindo na questão social, porque isso vai trazer benefícios para a população e vai trazer desenvolvimento para o país. Nessa queixa do setor produtivo, da iniciativa privada, do meio empresarial, há fundamento nessa queixa que se faz, nessa desconfiança que se tem em relação ao Estado brasileiro sobre o governo do PT? Olha, na verdade, isso tem que ser colocado na dimensão histórica. O problema do Brasil não é a carga tributária, embora muitos acreditem que seja, eu continuo dizendo que não é. Eu acho que o problema é a gestão fiscal, que é terrível. A burocracia, você vai abrir uma pequena empresa, você leva meses para abrir uma pequena empresa. Isso inibe qualquer tipo de empreendimento. Por isso que você tem várias e várias fóruns nacionais falando sobre isso. Eu acho que o governo, ele tem tido avanços, tem tido recursos, a opção dele foi para consumo e emprego. Se você observar, de 2003 para cá, os indicadores de crescimento do consumo das famílias e do emprego e do salário mínimo, essa foi a opção do governo. Você pode não concordar com ela, mas foi uma opção do governo. Eu acho que crescimento e desenvolvimento de um país se dá pela melhoria da qualidade de vida, educação, saúde, etc. Claro que você tem que somar isso a um esforço de desenvolvimento industrial, de melhoria no comércio, de construção de um cenário econômico que as pessoas possam fazer os investimentos de uma forma segura, sem mudanças nas leis fiscais e tributárias a todo momento. Então, acho que é por aí. A economia capitalista é uma economia que não vive em equilíbrio. E todo governante que vai assumir sabe disso. Ela é uma economia anárquica, você tem que gerenciar uma anarquia de produção, porque ele não é centralizado, não é planejado. Então, as pessoas têm que ter... Quando você faz uma crítica, você tem que ter a dimensão dessa crítica. Então, o governo do PT pode ser do PT, mas é um governo de coalizão, são 20 partidos. E não é um governo de esquerda. O PT pode ter um programa de esquerda, mas o governo é um governo de centro-esquerda. Então, estão todas as forças ali presentes. Isso se reflete na economia. Você tem a dimensão social e você tem a dimensão empresarial. Perfeito. O que esperar mais dessa nova equipe, na sua opinião? Eu acho que é uma equipe extremamente capacitada. O Levi já trabalhou, inclusive, no governo Lula, tem o seu viés ortodoxo.
mas é bom lembrar que o Levi não é o presidente da República, o presidente é Dilma. Ela é uma equipe que, ao meu ver, tem competência para aplicar um programa numa época de crise, com medidas amargas que virão certamente, que vão incomodar muita gente dos movimentos sociais, mas é a vida. Nós estamos diante de um cenário. E o cenário ao qual Dilma escolheu a sua equipe econômica, o presidente do Banco Central, o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda, é para esse cenário. Se isso vai funcionar, como economista, ele pode ser tudo, menos adivinho, nós temos que esperar o movimento das variáveis econômicas dos próximos 2, 3 meses para a gente ter uma tendência de futuro. E primeira medida, mexeu-se nos juros, já se tem novas previsões em relação ao PIB. Há alguma, dentro do receituário da política econômica ortodoxa, alguma outra medida que possa vir a ser tomada, que seja previsível que venha a ser tomada por essa equipe? Olha, pela ortodoxia, isso aconteceu agora na Inglaterra, que lá o déficit do governo aumentou muito, ultrapassou o limite, e o governo conservador ontem aprovou, pelo menos estava aprovando, um pacote de aumento de impostos. A receita ortodoxa é essa. O próximo passo, se não der certo, esse movimento seria o aumento de impostos, que ninguém gosta, ninguém quer, mas que o receituário liberal é esse. Para você aumentar a receita de governo para pagamento de juros de dívida também pode ser via aumento de impostos. Eu acho que não tem ambiente no Brasil para isso, porque, é como eu disse, a carga tributária não é grande, mas a distribuição tributária é terrível, Mas vamos esperar para ver se até o primeiro trimestre você tem um resultado positivo dessas medidas econômicas. Eu não diria crescimento exponencial, mas é evitar que a gente entre numa estagflação ou pelo menos numa recessão. Além das medidas econômicas, que têm efeito prático, imediato, né, começam já a dar resultados, embora só sejam medidos no médio e longo prazo, os resultados começam imediatamente. Que outras medidas estruturais o Brasil precisa trabalhar a partir de agora para, juntamente com as medidas econômicas, atuar em favor do reordenamento do país, voltando a focar no crescimento e no desenvolvimento? Eu pergunto, por exemplo, a questão da reforma tributária seria uma delas. Que outras reformas viriam dentro desse contexto? Que outras medidas? Eu acho que você, como economista, você tem o cenário de curto prazo, que é isso que a gente acabou de falar, o de médio e longo prazo. O de médio prazo, sem dúvida nenhuma, é a retomada dos investimentos públicos. Não tem outra solução a médio prazo. E aí nós temos que dizer o seguinte: hoje em dia o Brasil ele tem a sua formação bruta de capital fixo, que são os investimentos públicos, em torno de 17%, 18% do PIB. Ao meu ver, o ideal seria 26% do PIB. Então, se o governo projetasse um crescimento, e o governo até hoje não fez isso, de 2003 para cá ele não fez isso, se ele projetasse um crescimento dos investimentos públicos para os próximos 2, 3 anos, até 26% do PIB, a gente começaria a engatear um processo de renovação desse cenário econômico. A reforma tributária não sai porque os estados não querem. Os conselhos fazendários insistem em ter as suas regras próprias. O CMS é uma grande fonte financiadora dos governos estaduais, e a repactuação da federação exigiria perdas de todos os lados. A União perderia, os estados perderiam, ninguém quer perder. Como a economia não é um jogo de soma zero, esse entrave só seria decidido como? Com uma sensibilização dos governos estaduais de que é necessário você reduzir essa malha burocrática de impostos e criar um imposto sobre o valor agregado, que beneficiaria a todos, mas aí significaria perda de poder para os governos estaduais. Rapidamente, para não deixarmos de abordar, sua expectativa do ponto de vista econômico em relação ao governo Robinson Faria, governo do estado que se inicia agora em janeiro? Olha, com todas as dificuldades que o novo governador vai encontrar, ele tem um cenário favorável. Por incrível que pareça, você tem uma parceria muito boa com o governo federal, você tem possibilidades amplas de construir uma agenda positiva com os empresários, e se o governo Robinson se pretende mesmo ser ousado e novo e diferente, você tem um grupo de pessoas altamente qualificadas com as quais o Estado pode contar, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem um corpo de professores lá que pode dar uma contribuição muito grande para o desenvolvimento econômico daqui. O problema principal do Rio Grande do Norte são dois. Os gargalos é a questão dos incentivos para a industrialização e também a questão dos gargalos relacionados à infraestrutura portuária, de estrada, essa coisa. Resolver isso num primeiro momento, a gente pode ter a volta de um certo
crescimento e sairmos desse marasmo que a gente está atualmente. Perfeito. Ok, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a presença e a participação do professor Wellington Duarte. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Obrigado, professor. Ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia, um excelente final de semana. Aproveite e até a próxima segunda-feira.